Olá, meus caros! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. No nosso encontro de hoje, nós vamos abordar vários assuntos que podem ser cobrados na sua prova da OAB. Hoje nós vamos falar a respeito de aplicação da Lei Processual Penal no tempo, falaremos a respeito de inquérito policial, prisões em flagrante preventiva, ação penal, recursos, nulidades e muito mais. Então, como a nossa agenda é bastante extensa, sem maiores delongas, bora começar a falar de direito processual penal. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é justamente a análise da aplicação da Lei Processual Penal no tempo. Carrasco, isso é realmente importante? Isso é importante sim, porque se eventualmente esse tema acabar sendo cobrado na sua prova, há uma tendência muito grande de seu examinador tentar mesclar esse assunto com a aplicação da lei penal no tempo, ou seja, ele pode querer te confundir apresentando as regras que norteiam a aplicação da lei penal no tempo e as regras que norteiam a aplicação da lei processual penal no tempo. Cascou? E não é tudo a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Para definir quais são os efeitos que são produzidos a partir do momento em que uma norma entra em vigor, nós temos que nos atentar para a sua natureza jurídica. Sabe por quê? Se eu estiver diante de uma norma genuinamente material, a regra de aplicação dela no tempo será uma. Se eu estiver diante de uma norma genuinamente processual, a regra será outra. E mais, eventualmente nós podemos nos deparar com normas penais de natureza híbrida ou simplesmente normas híbridas e também as famosas normas heterotópicas. Por isso, esse assunto é tão importante. Então, para dar o nosso pontapé inicial, falaremos a respeito de normas genuinamente processuais, genuinamente materiais, normas híbridas e, por fim, normas heterotópicas. E qual é a diferença, Carrasco? Bom, vamos começar abordando o ponto que foge um pouquinho da nossa matéria, mas sem grande aprofundamento. Eu quero que vocês tenham em mente que quando eu falar de normas genuinamente materiais, eu estou me reportando a normas que versam sobre o direito de punir do Estado, normas que estabelecem crimes, normas que estabelecem sanções, normas que versam a respeito de prazo prescricional. Joia? Quando eu faço menção à expressão normas genuinamente materiais, eu estou me reportando a normas que versam sobre o direito de punir do Estado. Joia? Ao contrário, nas hipóteses em que eu me referir a normas genuinamente processuais, eu vou estar me reportando a normas que versam sobre processo, normas que versam sobre procedimento. E olha só por que essa diferenciação é tão importante. Quando eu falar de normas genuinamente materiais, para definir a forma como ocorrerá a aplicação da lei penal no tempo, eu vou precisar observar duas coisas. Primeiramente, eu vou precisar observar se eu estou diante de uma lei penal temporária ou diante de uma lei penal excepcional. Mais do que isso, eu vou precisar observar qual é o caráter desta norma. Se essa norma é benigna ou se essa norma é maligna. Carrasco, por que você está me dizendo isso? Pelo seguinte motivo: se eu estiver diante de uma norma material que tem natureza temporária ou excepcional, valerá para essa norma a regra da ultratividade. E isso significa o seguinte, meus caros: se eventualmente eu me deparar com uma infração penal que foi praticada durante a vigência de uma lei penal temporária ou de uma lei penal excepcional, é essa a norma, é essa lei penal temporária, é essa lei penal excepcional que será aplicada ao meu caso concreto, pouco interessando o que venha a acontecer subsequentemente. Ah, Carrasco, e se entrar em vigor uma norma nova que beneficie o réu? Não interessa. Para as leis penais temporárias, para as leis penais excepcionais, vale a regra da ultratividade. Ultratividade que inclusive pode ser gravosa. Eu aplico ao fato a lei penal temporária, a lei penal excepcional que estava vigente durante a sua prática. Joia? Mas, eventualmente, você pode se deparar com uma lei penal que não possui essa natureza de norma temporária ou essa natureza de norma excepcional. E, via de consequência, nessa segunda hipótese, você vai ter que observar o quê? Se a sua norma é benéfica ou se a sua norma é maléfica para o réu. Por que isso, Carrasco?
Bom, como regra, deve ser aplicada ao fato a lei que está vigente no momento em que ele é praticado, joia? Só que em se tratando de normas de direito material, essa regra comporta algumas mitigações. Por quê? Eventualmente, no momento em que eu for ser julgado, pode acontecer de não estar em vigor, por exemplo, a norma que vigorava ao tempo da minha conduta. Pode ser que no tempo em que eu pratiquei o crime, a lei em vigor fosse A. E no momento em que eu vou ser sentenciado, ou em um momento subsequente em que a pena vai ser executada, a lei que está em vigor é B. Olha só o que o direito penal faz. Ele reclama a observância da natureza, aliás, do caráter da norma que estava vigente no momento em que o crime foi praticado e da norma que está vigente no momento em que eu pretendo fazer a aplicação da lei. Isso significa o seguinte: para definir os efeitos de uma norma de natureza penal, uma norma genuinamente material, eu vou ter que sempre tomar cuidado com o caráter benigno ou maligno de normas revogadoras. Simplificando, vamos supor que, quando foi praticada uma infração penal, a sanção combinada a essa infração era de 1 a 2 anos. E, subsequentemente, por força de modificações legislativas, a sanção desse crime acabou sendo exasperada, passou a ser de 4 a 8 anos. Nesse caso, percebam, norma penal maligna não retroagirá, o que significa que a norma vigente ao tempo do fato será ultrativa. Carrasco, ainda não estou entendendo. Então vamos simplificar porque eu quero avançar para as normas processuais. O que eu estou te dizendo é o seguinte: para definir a forma de produção dos efeitos de uma norma material, você precisa observar o conteúdo da norma. Porque se a norma que está em vigor for mais benéfica do que aquela que estava vigente ao tempo do fato, ela vai possuir efeitos retroativos. Agora, se a norma que está em vigor é maléfica, ou seja, é mais prejudicial ao réu do que aquela que estava vigente ao tempo dos fatos, então ela será irretroativa. E percebam, esse caráter irretroativo vai vir atrelado ao efeito ultrativo da norma benéfica que não foi revogada, ou melhor dizendo, da norma benéfica que, a par de ter sido revogada, continua sendo aplicável por ser mais benéfica do que a norma revogadora. Simplificando e trocando em miúdos, o que eu quero que você entenda é que, em se tratando de normas penais de natureza, aliás, em se tratando de normas penais, a definição dos efeitos, a definição do momento em que a norma passa a ser aplicada e a forma como ela será aplicada é ditada, primeiramente, pelo seu caráter temporário e excepcional. Na ausência desse caráter, aí então observa a natureza benigna ou maligna da norma para definir se ela será ultrativa ou retroativa ou irretroativa e por aí afora. Maravilha? Agora, isso vale para as normas de direito material, para as normas de direito penal. Lembrando, esse aqui é um assunto que vocês estudam com detalhes dentro de direito penal. Aqui é só um apanhado geral. Agora, para as normas processuais, a regra é outra. Para as normas genuinamente processuais, vale a ideia de imediatidade, o que significa o seguinte: no momento em que a lei processual entra em vigor, ela passa a produzir os seus efeitos, e os seus efeitos só são produzidos do momento em que ela entra em vigor para frente. Esses efeitos não são retroativos, eles não retroagem. Carrasco, então se eu entendi direito, a diferença que eu tenho entre uma norma genuinamente material e uma norma genuinamente processual é que a norma genuinamente material pode retroagir ou não, a depender de seu caráter benigno ou maligno. Joia! Enquanto que a norma genuinamente processual não vai retroagir, ela vai ser aplicada a partir do momento em que entrar em vigor para frente. É exatamente essa a regra que eu quero que você grave. As normas de direito processual se pautam pelo princípio da imediatidade. Passam a ser aplicadas no exato momento em que entram em vigor, sem prejuízo, sem causar nenhum tipo de prejuízo para os atos que foram praticados antes de sua entrada em vigor. Isso significa o seguinte: se o procedimento era A, entra em vigor uma nova lei processual que modifica por completo esse procedimento, essa lei só será aplicada a partir do momento em que ela entrou em vigor para frente. Os atos que foram praticados sob o império da lei anterior consideram-se perfeitos, acabados e não são alterados por essa nossa nova norma. Beleza? Beleza. Agora vamos avançando, porque se de um lado nós temos normas genuinamente processuais, de outro nós temos normas genuinamente materiais, por um terceiro ponto de vista nós temos ainda as normas híbridas.
E essas normas híbridas reúnem conteúdo de direito processual e conteúdo de direito material. Casco, aí embalou o meio de campo, como é que eu faço? Bom, muito simples. Para a parte de direito material dessa norma, você vai aplicar as regras de retroatividade e ultratividade. Agora, para a parte que versa sobre questões de ordem processual, você vai aplicar a regra da imediatidade. Carrasco, não estou conseguindo visualizar isso. Bom, basta lembrar do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ele é o melhor exemplo que nós temos de normas de natureza híbrida. Esse artigo 366 estabelece que, depois que o réu é citado por edital, o magistrado vai, primeiramente, determinar a produção antecipada de provas, se houver fundamento e elementos para tanto. Depois, vai decretar a prisão preventiva do réu, se tiverem sido satisfeitos os requisitos que são inerentes à espécie. E, por fim, vai suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Casco, para mim isso é norma exclusivamente processual. Não é não. É uma norma que versa sobre prescrição. Via de consequência, ela também tem um conteúdo de direito material. Então, olha só, eu estou diante de uma norma que versa sobre procedimento e, ao mesmo tempo, eu estou diante de uma norma que versa sobre direito de punir do Estado. Nesse caso, olha qual é o raciocínio. Diante da superveniência dessa lei que criou o artigo 366, para os fatos anteriores, olha o que deveria ser feito. Eu deveria aplicar a parte processual imediatamente, ou seja, determinar a produção antecipada de provas quando fosse cabível, decretar a prisão preventiva quando houvesse fundamento e, na sequência, suspender o processo. Mas a parte de direito material não seria aplicável aos fatos anteriores. Por que, Carrasco? Porque até a entrada em vigor da lei que introduziu o artigo 366 no Código de Processo Penal, não havia uma regra similar que suspendesse a prescrição diante da citação por edital. Isso significa o seguinte: o processo eventualmente poderia continuar suspenso, mas a prescrição continuaria correndo. E como consequência disso, nós podemos dizer que, na parte em que determinou a suspensão do prazo prescricional, o artigo 366 trouxe uma norma de conteúdo de direito material que, inclusive, é maligna, prejudicial ao réu. Ou seja, só produzirá efeitos a partir daquele momento em que entrou em vigor, não alcançando fatos anteriores. Joia? Então, essa que é a ideia. Em se tratando de normas genuinamente processuais, vale a regra da imediatidade. Em se tratando de normas genuinamente materiais, aí eu vou aplicar as regras de retroatividade e ultratividade. Em se tratando de normas mistas ou híbridas, bom, na parte processual eu vou aplicar, olha o riscão, a regra da imediatidade. E na parte material eu vou aplicar eventualmente as regras da irretroatividade, retroatividade e até mesmo ultratividade. Joia? Nos sobra, por fim, essas normas heterotópicas. O que são elas? Olha só. As normas heterotópicas não são nada mais do que normas genuinamente processuais ou genuinamente materiais. Ou é uma coisa ou é outra. Cascou? Então é só um nome diferente com o qual eu tenho que lidar? Não. Tá? Olha só qual é a diferença. Apesar de normas heterotópicas possuírem conteúdo genuinamente processual ou genuinamente material, elas se encontram alocadas em uma legislação que não é pertinente ao assunto que por elas é tratado. Cascou? Não estou entendendo. Beleza. Se eu te disser que eu pretendo criar um crime e definir uma sanção, onde a princípio que eu deveria inserir esse artigo que cria o crime e que define a sanção? No Código Penal ou no Código de Processo Penal? Eu tenho certeza que a sua resposta foi uma só. Bom, se você vai criar um crime, vai definir uma sanção, coloque esse crime, essa sanção, no Código Penal. Joia! Norma genuinamente material. Agora percebam, eventualmente no processo de criação de lei, eu posso acabar inserindo essa norma dentro de um diploma que é incompatível com a sua natureza. Por exemplo, eu poderia inserir esse crime dentro do Código de Processo Penal, não é verdade? Pode acontecer. Quando isso acontece, nós dizemos que estamos diante de uma norma heterotópica. Normas heterotópicas são aquelas que possuem conteúdo genuinamente processual, mas se encontram previstas dentro de uma norma que versa sobre direito material, uma norma que define rito e que está prevista dentro do Código Penal, por exemplo. Ou normas que possuem conteúdo genuinamente material, uma norma que define um crime, e que está prevista dentro de uma norma que versa sobre procedimento.
a definição de um crime que está dentro do Código de Processo Penal. É isso. A norma heterotópica é a norma que não está adequadamente organizada, que não está previsto dentro da legislação em que, a princípio, deveria ser inserida. Joia? A sua natureza jurídica é incompatível com a natureza jurídica das normas que encontram-se regulamentadas dentro do diploma legal no qual ela foi inserida. Nada mais do que isso. Tranquilo? Agora que nós superamos esse ponto, nos resta a necessidade de falar um pouco a respeito de inquérito policial. E olha só, para dar o pontapé nesse assunto, eu quero que você reflita um pouco comigo a respeito da seguinte indagação. Afinal de contas, quem são ou quem é o destinatário do inquérito policial? Para quem que o inquérito policial é elaborado? Casco, essa é fácil, para o Ministério Público. Vai com calma, tá? Vai com calma porque você precisa estar um pouco atento, ir um pouco além daquilo que é perceptível sob um primeiro olhar. Olha só, o inquérito policial tem dois tipos de destinatário. Nós temos os destinatários imediatos e o destinatário secundário ou mediato. Nós temos destinatários imediatos ou primários e destinatário secundário ou mediato. Isso aí. No campo dos destinatários imediatos, nós encontramos os titulares da ação penal, o que significa dizer o seguinte: se eu estou diante de um crime que se processa através de ação penal pública, neste caso, o meu inquérito policial tem como destinatário, a princípio, o Ministério Público. Afinal de contas, é ele quem vai se valer daqueles elementos de informação para poder analisar a viabilidade de uma ação penal e, eventualmente, oferecer a sua denúncia. Primeiro destinatário imediato que eu tenho, Ministério Público. Segundo, lembre-se, nem todos os crimes do nosso ordenamento jurídico se processam através de ação penal pública. Há certas infrações penais que são processáveis através de ação penal de natureza privada. Nesses casos, os elementos de informação constantes do inquérito policial não são colhidos para que o Ministério Público possa deflagrar a persecução penal. De jeito nenhum. Ele é o titular da ação penal pública. Em se tratando de infrações penais que se processam através de ação penal privada, o titular da ação penal é o ofendido, é o querelante. Melhor dizendo, o ofendido ou seus sucessores é o chamado querelante. Casco? Então, se eu entendi direito, o destinatário imediato ou primário do inquérito policial é aquele que vai se valer dos elementos de informação que foram colhidos para poder deduzir a sua pretensão punitiva. É isso mesmo? É isso. E esse destinatário pode ser de dois sabores. Pode ser ou o Ministério Público, nas ações penais públicas, ou pode ser o ofendido e seus sucessores, na ação penal de natureza privada. Joia, você matou. Mas aqui nós só falamos a respeito dos destinatários imediatos, ou seja, nós só falamos a respeito do Ministério Público e do ofendido. Nos resta saber quem é esse camarada aqui, ó, o destinatário imediato ou secundário. E olha só, nesse caso eu estou falando com vocês sobre o juiz. É isso aí. O juiz é um dos destinatários do inquérito policial. Carrasco, não faz sentido. Veja bem, nós adotamos o sistema acusatório do Brasil. Cabe ao Ministério Público acusar, ao juiz julgar de uma posição de imparcialidade e à defesa defender. Não faz sentido você me dizer que o juiz é um destinatário do inquérito policial, uma peça que, por excelência, visa fornecer elementos para a dedução da pretensão punitiva. Calma, calma. Veja só, eu disse para ti que o juiz é o destinatário imediato ou secundário. Ele é sim um destinatário do inquérito policial. Quer ver só qual é a lógica? A lógica é a seguinte: produzidos os elementos dentro de um inquérito policial, esses elementos de informação são remetidos ou ao Ministério Público ou ofendido para que eles possam deduzir a sua pretensão punitiva. São utilizados ou pelo Ministério Público ou pelo ofendido para que eles possam formular a sua pretensão punitiva. Depois que a pretensão punitiva foi exteriorizada, foi materializada através de uma denúncia ou de uma queixa, para onde que ela vai ser encaminhada? Ela vai ser submetida ao crivo do juiz, ela vai ser encaminhada a uma autoridade judiciária. E essa autoridade judiciária vai verificar se admite essa pretensão punitiva, se admite o processamento dessa pretensão punitiva ou não. E como é que ela vai fazer isso? Vai simplesmente olhar para a denúncia, vai simplesmente olhar para a queixa e falar, para mim está razoável, podemos receber? Não! Ela vai verificar o quê? Vai bater os olhos no artigo 395, vai verificar se
a denúncia ou a queixa são aptas, mais do que isso, se estão satisfeitos os pressupostos processuais, as condições da ação, e analisará ainda se há justa causa, ou seja, se existem provas de materialidade e indícios de autoria. Vai verificar, em suma, se os elementos de informação que foram apresentados com a denúncia ou com a queixa são idôneos para demonstrar que um crime ocorreu e quem é o seu respectivo autor. Carrasco, saquei! Eu digo que é destinatário imediato, então, quem se vale do inquérito policial para deduzir a pretensão punitiva. Joia! Ao revés, eu digo que é destinatário imediato aquele que se vale do inquérito policial para verificar se admitirá o processamento da pretensão punitiva. Por isso que é primário e secundário. Primário por quê? Ele vai se valer do elemento de informação para apresentar a denúncia. Secundário por quê? Após a apresentação da denúncia, após a apresentação da queixa, aí então será analisada a viabilidade do processamento dessa pretensão. Justo, é exatamente essa a ideia que eu queria passar para ti, joia? Então, inquérito policial tem destinatário imediato e destinatário secundário. Para além disso, características de inquérito policial, tema bastante recorrente nas provas da OAB. E olha só, esse é um tema muito fácil de ser compreendido. Quer ver só? Olha lá, nós temos como características do inquérito policial a forma escrita, a instrumentalidade, a discricionariedade, a oficiosidade, a indisponibilidade, a oficialidade, a autoritariedade, a inquisitoriedade e o sigilo. Nós temos 9 características que devem ser conhecidas. Conforme nós formos analisando essas características, eu vou correlacionar algumas delas. Carrasco, por que isso? Para evitar que você faça confusão na hora da sua prova. Por exemplo, nós vamos analisar em conjunto as características da oficialidade e da autoritariedade. Beleza? Carrasco, mais alguma característica vai ser analisada em conjunto? Sim, nós analisaremos em conjunto ainda as características da discricionariedade e da indisponibilidade. Maravilha? Mas antes de chegar a esse ponto, eu quero falar com vocês, primeiramente, a respeito da característica da forma escrita. Quando eu digo para ti que o inquérito policial possui forma escrita, eu estou lhe dizendo que todos os atos de persecução devem ser materializados em algum tipo de documento. Joia? Carrasco, invariavelmente, os atos de investigação devem estar corporificados em um documento, devem possuir forma escrita? Não necessariamente, tá? Contemporaneamente, por conta de recursos tecnológicos, existe a possibilidade de que os atos realizados durante uma investigação sejam registrados através de sistema de gravação audiovisual, por exemplo. Carrasco, Código de Processo Penal não fala em nada disso. Olha só, o Código de Processo Penal é de 1940, tá? Ele está sendo atualizado aos pouquinhos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer uma leitura contemporânea de alguns de seus dispositivos. Mais do que isso, nós temos que analisar qual é a lógica que está por detrás de suas regras. No momento em que o legislador te diz, olha, o inquérito policial possui forma escrita, os atos que são realizados ao longo de uma investigação devem ser datilografados, devem ser redigidos, escritos, enfim. Ele está querendo te dizer que nós devemos documentar os elementos de informação que são colhidos. Esses elementos de informação que são angariados ao longo da investigação devem ser devidamente registrados, até mesmo porque serão utilizados no futuro para a propositura de uma eventual ação penal. Joia? Então, em que pese o inquérito policial possua forma escrita, isso não impede que dentro dele sejam realizados atos cuja documentação se dê, por exemplo, através de sistema de audiogravação. Beleza? Para além disso, nós temos a característica da instrumentalidade. Qual é a ideia que está por detrás dessa característica? Muito simples. O inquérito policial deve acompanhar a denúncia, deve acompanhar a queixa, sempre que servir de base para uma ou para outra. Lembra? Agora há pouco eu te disse o seguinte, dentro do nosso ordenamento jurídico existem vários procedimentos investigativos que podem ser utilizados para reunir provas de materialidade e indícios de autoria. E é justamente essa ideia que está sendo abordada aqui. Olha só, se eventualmente eu reunir esses elementos de informação através de inquérito policial, quando eu for apresentar minha denúncia, quando eu for apresentar minha queixa, eu vou juntar essas informações do inquérito policial na minha denúncia, na minha queixa. Joia?
Agora, se eu tiver conseguido reunir esses elementos de informação através de outro procedimento investigativo, neste caso, a instauração do inquérito policial se torna prescindível, dispensável. Essa ideia de instrumentalidade é a seguinte: o inquérito policial só deve acompanhar a denúncia, só deve acompanhar a queixa, quando as provas de materialidade e os indícios de autoria não tiverem sido obtidos através de outra via. Se eu conseguir obter esses elementos de informação através de outra via, é desnecessário instaurar um inquérito policial. Maravilha? Essa é a característica da instrumentalidade. Na sequência, nós temos que falar a respeito das características da discricionariedade e, além dela, da oficiosidade, indisponibilidade, por aí afora. Mas como esse bloco está chegando ao fim, nós vamos encerrando ele por aqui e logo mais eu volto para continuar falando de processo penal contigo. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já!